Fala, Léo, aqui é a Stone. E hoje eu vou falar com a turma. Fala, turma, beleza? Eu sou o Léo aqui da Stone e tá na hora da gente continuar decodificando o mundo da tecnologia com outra convidada. Uhul! Roda a vinheta aí, editor. E para falar com a gente aqui no Decodificando sobre linguagens, a gente vai conversar um pouquinho com a Sami. Sami, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Sami, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui para conversar um pouquinho mais com a gente, tirar algumas dúvidas. Queria que você se apresentasse primeiro, contar pra gente da sua experiência. Obrigada, pessoal, pelo convite. Eu sou a Sami, eu sou head de engenharia aqui na Pagar.me. Tô na companhia, vai fazer 2 anos, mais ou menos, mas também já tenho um relacionamento anterior com a Stone. Já participei de muito meetup, muito evento na época que eu morava no Rio de Janeiro. Já trabalho com tecnologia há mais ou menos 10 anos. Nesses anos eu trabalhei tanto em empresas que têm, né, um negócio próprio, como a Pagar.me e a Stone, como também em consultoria. Tive uma experiência também com uma empresa americana, trabalhando com um time com várias pessoas ao redor do mundo. E esse é um resuminho aí da minha trajetória. Resuminho, quase nada você fez, né, Sami? Pouca coisa? Legal, muito bom. Ô, Sami, eu achei legal trazer você pra falar com a gente aqui no episódio 2, porque depois de falar com o Bas, inclusive, vocês não viram o vídeo do Bas ainda, é só clicar no card aqui, que vocês vão ver o vídeo 1, tem várias coisas importantes. Depois desse papo com o Bas, eu fiquei com várias dúvidas, porque nas minhas pesquisas no Google e tentando entender um pouco mais sobre programação, eu me deparei com a palavra linguagens várias vezes. E aí eu falei, cara, várias informações diferentes, vários conteúdos falando sobre isso, preciso perguntar pra Sami. O que são essas linguagens dentro de programação, Sami? Legal, vou tentar explicar aqui da maneira mais didática possível. A linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem formal, né? Ela funciona por meio de uma série de instruções, símbolos, a gente tem algumas palavras-chave, ela tem regras semânticas e de sintaxe, assim como a gente tem, por exemplo, no português, né? E através dessas linguagens, a gente consegue passar um conjunto de instruções para poder ter um resultado final. Então, exemplificando, se eu, por exemplo, quero saber a soma de 2 valores, eu tenho uma entrada, por exemplo, 1 e 1, são 2 números que eu quero somar, eu vou fazer uma operação em cima disso, que é a soma em si, e eu vou ter ali o resultado de 1 mais 1, que é 2. Então eu consigo fazer com que a linguagem de programação, ela faça isso por mim, né? Eu vou instruí-la de que, dada uma entrada, né, uma informação, ela vai fazer algum processamento, alguma modificação e vai no final me trazer um resultado. Então esse é um resumo muito, muito básico e didático do que significa, mas obviamente é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Então assim, tudo que a gente está usando aqui para poder gravar, por exemplo, os aplicativos que a gente usa hoje em dia, né, nos nossos computadores, então tudo isso por baixo é feito por linguagens de programação. Nossa, muito maneiro. Nunca imaginei que era tão simples. Achei que era uma coisa bem mais complexa. Mas sabe uma coisa que eu pensei também, Sami? Agora ficou bem claro o que são as linguagens. Vendo aí essas pesquisas, eu me deparei com vários nomes diferentes de linguagem, né? Não dava pra ser uma só? Tipo meio Matrix, assim? Programa tudo de um jeito só e aí fica universal, todo mundo sabe? Por que tem tantas? A questão das linguagens tem uma parada de evolução também. Então, assim como, né, hoje eu tenho um relógio, um smartwatch que faz uma série de coisas e tem muitos aplicativos, assim como os nossos celulares e computadores hoje são muito mais potentes do que eram há uns anos atrás, as linguagens também vêm evoluindo como tudo que é relacionado à tecnologia. Então, tem esse ponto de evolução, que algumas linguagens base serviram para a criação de outras mais sofisticadas, mas também tem uma questão um pouco de contexto e escopo, digamos assim. Por exemplo, tem uma linguagem chamada R, que ela é muito usada por cientistas para fazer análise estatística. Então, assim, é um nicho super específico. Por exemplo, em Python, a gente tem algumas bibliotecas que fazem análises, mas R foi criada para isso, com esse fim. Então, ela é muito mais potente e tem muito mais recursos para esse fim do que as outras linguagens. Então, tem um pouco dessa questão da evolução, né, que vem caminhando com tudo que é relacionado à evolução tecnológica. Tem também essa parte mais de nichos, então tem linguagens que são criadas especificamente para resolver um determinado problema, mas obviamente tem outros contextos que acaba que a decisão ali é mais superficial do porquê que eu vou usar uma linguagem ou porquê que eu vou usar a outra. A gente fala muito que a base ali, que é a lógica de programação, ela é basicamente o mesmo entendimento, e aí a linguagem, assim como a gente consegue falar a mesma coisa no português e no inglês, por exemplo, né, de novo, mudando a sintaxe, mudando algumas regras, a gente também consegue, o exemplo que eu dei da soma, né, eu consigo fazer essa soma
em todas as linguagens que existem, cada uma escrita vai ser de uma forma, a saída vai ser exatamente a mesma, mas a forma de escrever é diferente. Mas aí abrindo parênteses, né, como eu falei que tem essas especificidades, então eu tenho linguagens, por exemplo, que são, a gente fala que são mais performáticas, então se é um sistema que eu preciso ter muita performance, rapidez, eu provavelmente vou escolher essas. Então tem uma série de características que vão direcionar pra gente escolher qual é a melhor linguagem para resolver aquele problema. Caraca, eu nunca imaginei que tinham tantas nuances assim por trás disso. Achei que era tipo, vamos criar aqui o que a gente quiser. Então, é por conta da evolução, aplicação e às vezes por gosto mais, né? Que tem tantos tipos de linguagem diferentes. Sim, também tem uma questão dessa de preferência. Perfeito, muito claro. Ficou bem claro pra mim. Sam, aproveitando também, já que a gente tá falando de linguagens, quais são as tendências, o que tá crescendo, vou fazer uma pergunta meio tricky aqui pra você. Acho que, não sei, vamos ver se você vai conseguir responder. No seu dia a dia aí, no seu time, quais são as linguagens que vocês mais usam? Tipo um top das linguagens mais usadas pela galera que tá com a Sami no dia a dia. Legal. As top linguagens usadas pela gente são C#, JavaScript, Go e Python. Essas 4 são as que a gente mais tem aplicações aqui dentro da empresa hoje. Inclusive, falando das linguagens, a gente tá com o curso de Elixir, né? Acho que vale a gente deixar aqui na descrição pra galera poder acessar. Não sei se você já viu, Sami, mas o curso tá bem maneiro. Tô tentando começar a entender o que tá rolando ali naquele curso, mas a galera que tá fazendo tá gostando bastante. Então fica a recomendação aí, vai estar na descrição. Ô, Sami, sabe uma coisa que eu tenho percebido bastante? Que tá rolando um boom em tecnologia agora, né? Muito se fala sobre isso, tá cheio de conteúdo. A gente tá falando sobre isso aqui agora, acho que é um bom indicativo, né? De que é um tema em alta e tudo mais. Você consegue me explicar o que gera essa alta demanda de profissionais de tecnologia? Existe alguma explicação pra isso? Olha, nossa vida é digital hoje, né? Eu acho que a pandemia acelerou muito isso. A gente já vinha, né, numa caminhada, então já há algum tempo, por exemplo, tem surgido os bancos digitais, então eu nem lembro a última vez que eu fui numa agência, mesmo antes da pandemia, para fazer qualquer coisa. A pandemia acelerou muito isso, né, porque a gente se viu aí obrigado a estar, né, em casa e a conseguir fazer tudo pela internet. Então, inevitavelmente, quanto mais digital a nossa vida se torna, mais a gente precisa de pessoas para construir os recursos para essa vida digital, né? Então, eu acho que, de novo, a pandemia acelerou muito essa digitalização, né? As pessoas que ainda estavam ali no meio do caminho, pensando, putz, eu vou ter meu negócio na internet, vou continuar só com a loja física, por exemplo, serviços, né? Então, acho que esse boom da digitalização da nossa vida, no geral, é algo que impulsionou muito, seja o nascimento de novas empresas, né, digitais, e, consequentemente, a gente precisa de pessoas para fazer isso acontecer. Então, eu vejo muito que esse movimento, né, de digitalização é o que tem impulsionado cada vez mais a quantidade de vagas que a gente tem em tecnologia. Show, massa demais. Aproveitando e falando sobre isso, esse boom de tecnologia, essa coisa toda, é um momento mais um pouco Marília e Gabriela aqui agora. Por que você escolheu essa carreira? Foi por isso? Você já sentia naquela época que tava tendo esse boom do digital ou teve alguma outra razão que te fez enveredar por esse caminho? Olha, vou dizer que fui muito influenciada pelo meu pai, apesar dele ser uma pessoa que não tinha muito estudo, mas assim, acho que já, né, há 15 anos atrás, mais ou menos, que é quando eu estava começando a escolher a profissão, já tinha, né, já estava se falando muito dessas questões de desenvolvimento, de trabalhar com produtos digitais, né, então eu tive um pouco de influência do meu pai, que na época era muito assim, você fazia ensino técnico, por exemplo, ou processamento de dados, que foi o que eu fiz, né, que era para essa área de tecnologia, ou ia para enfermagem, tinha um pouco de construção civil também, né? Então, ou você ia meio que para as áreas concursadas, né? Eu cheguei a tentar direito, era ali a minha opção estava entre direito e tecnologia. Bem extremos, né? Que era muito olhando pelo lado de concurso, e aí, né, lembrando que a geração dos nossos pais prezava muito mais estabilidade do que a nossa, então tinha muito isso de que, nossa, eu preciso ter um cargo público para poder garantir estabilidade, então por isso que eu fiquei ali entre o direito também. Mas assim, no final das contas eu acabei fazendo ensino técnico em processamento de dados, fiz a faculdade também em sistemas, e aí logo em seguida, assim, no meio da faculdade eu já consegui estágio. Comecei a trabalhar na área, e aí, como eu falei, acho que uma coisa que impulsionou muito a minha carreira foi a participação de comunidades de tecnologia, então me envolvi com a comunidade de Ruby lá no Rio, com a comunidade de agilidade, principalmente com iniciativas de inclusão de mulheres em tecnologia, organizei evento, palestrei. Então assim, acho que a maior parte dos empregos que eu consegui até hoje aí nos últimos anos foi muito graças a esse networking que você faz em comunidades de tecnologia.
tecnologia, né? Então você conhece pessoas e aí tem uma vaga lá na empresa, a pessoa lembra que o seu perfil se encaixa, né? E o fato de em tecnologia a gente ter tantos grupos assim, né, de se reúnem ali em torno de um conhecimento para poder compartilhar, foi algo que também foi cada vez mais reforçando, né, a minha vontade. E como eu também sempre gostei muito de pessoas, né, e foi me levando muito para a área de gestão, que é onde eu tô aí nos últimos 4, 5 anos mais ou menos, que é liderando times. Assim, que teve um pontapé do meu pai, né, dessa visão de, putz, tecnologia é o futuro, é a profissão que, enfim, vai deslanchar e vai ter oportunidade. E quanto mais eu ia entrando na área e mais eu ia entendendo como funcionava, conhecendo pessoas e participando desses grupos, acho que mais eu fui tendo a certeza de que realmente é o que eu queria fazer. Que massa. Como é o nome do seu pai? Meu pai é Paulo. Paulo, agradecemos seu Paulo, então, pelo incentivo, porque a Sami é a peça essencial aí pra gente, na gestão de pessoas. Muito bom. Seu Paulo arrasou, então, no incentivo que deu. Muito massa. Ô, Sami, agora a última pergunta pra gente encerrar. Acho que uma pergunta que vai servir bastante pra galera que tá começando e acho que vai ser uma reflexão legal pra você também. O que você diria pra essa Sami de X anos atrás que entrou no curso de banco de dados? Você falou análise de dados? Processamento de dados. Processamento de dados. O que você diria pra ela? Que ela tá escolhendo esse caminho, tá entrando agora em tecnologia. Qual seria o conselho? Olha, acho que o maior conselho que eu me daria, e também deixo aqui pra quem tá assistindo a gente, é que a gente não pode ficar paralisado de não tomar alguma decisão ou não experimentar alguma coisa pelo medo de errar. Então, eu acho que isso é super importante em qualquer área da nossa vida. É óbvio que todas as decisões que a gente toma, elas vão ter consequências, né? Essas consequências podem ser boas ou podem ser não tão legais, mas isso não deveria direcionar e deixar a gente com medo de tomar alguma decisão, né? Então, principalmente em tecnologia, que é uma área que tem muita vaga, mas a gente sabe também que ali o início dela não é tão trivial, né? Putz, você precisa ter um computador, precisa ter, né, alguns recursos que às vezes nem todo mundo tem condições de ter, mas é uma área que você, por exemplo, não precisa ter tanto ensino formal para poder entrar. Então, você consegue estudar, consegue se desenvolver mesmo que você não seja formado em tecnologia. A gente tem visto um movimento muito grande também de pessoas trocando de área e vindo de outras áreas, de outras formações para trabalhar com desenvolvimento. Então, acho que é uma área que tem essa possibilidade de abertura tão grande e que faz com que cada vez mais a gente não precise ter medo de errar. Eu acho que é muito, assim, tenta, experimenta, seja, putz, eu vou tentar trabalhar com desenvolvimento, vou experimentar, vi que não deu muito certo. Cara, existem outras opções dentro da própria área de tecnologia também, né? Não é só desenvolvimento, tem uma série de papéis que a gente desempenha dentro da área. Então, eu deixaria aqui essa dica de você não se paralisar pelo medo de errar, né? Errar faz parte, a gente aprende com os erros. O importante é a gente conseguir tomar as decisões, bola pra frente e é isso aí. Nossa, eu acho que depois dessa, a Sami, que tava começando o processamento de dados, não vai parar nunca mais, hein? Arrasou na dica, muito bom. Sami, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. A gente amou bater esse papo com você. Quer deixar mais um recado pra galera que tá começando, aprendendo agora? Alguma coisa que você gostaria muito de falar pra eles? Tipo, não desistam, embora você já tenha dito, ou desistam, não sei, o que você quiser falar. Eu quero muito agradecer pela participação, muito legal estar aqui, né, falando e principalmente falando para esse público que é cada vez maior, o público que chega na área. Acho que hoje as faculdades se encontram um pouco melhor preparadas, né, já tem muita parceria entre faculdades e empresas. Na época que eu estudei, não, assim, a gente saía da faculdade super perdido, sem ter muita noção do mercado de trabalho, né. Mas aí mais uma dica que eu gostaria de deixar é que eu acho que é muito legal, assim, vocês pesquisarem empresas como a Pagar.me, que vocês admiram e que gostariam de trabalhar, procurar pessoas que trabalham nesses lugares, criar perfil no LinkedIn, quem não tem, e procurar as pessoas, chamar na cara de pau mesmo, se quiser me chamar para conversar, trocar uma ideia, pedir dicas. Acho que é muito importante na nossa área realmente essa parte apesar da gente estar falando o tempo todo de tecnologia, mas pessoas são o principal, né? Então, conseguir criar essas conexões, né, pedir dicas para quem já tem algum tempo na área, já tem alguma experiência, tudo isso já ajuda muito. Então, acho que é bem importante também ter isso na cabeça, procurar as pessoas, empresas que vocês admiram, mandar uma mensagenzinha lá no LinkedIn para essas pessoas pedindo algumas dicas, para trocar ideia. Isso é uma coisa que é bem bacana. Perfeito. Massa demais. Sami, brigadão, viu? Foi ótimo bater esse papo com você. Com certeza, dicas incríveis pra galera e eu gostei bastante e vou levar muita coisa pra vida. Legal. Muito obrigada pelo convite de novo e valeu pra quem tá assistindo a gente. Eu tenho certeza que depois desse papo ótimo com a Sami, você vai querer ficar por dentro de tudo de novidades da Pagar.me, que é uma empresa do Grupo Stone e da própria Stone. Sim!
Para isso, é só você acessar stone.com.br/tech, vai estar na descrição e tá aparecendo aqui na tela para você. E lá tem tudo, todas as atualizações sobre novos conteúdos da Pagar.me, novos conteúdos da Stone, vagas, cursos, o Alquimia que a gente comentou tá lá também. E é aquilo, se esse conteúdo agregou para você, você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta com outras perguntas pra gente falar, compartilha com a sua avó, compartilha com o seu cachorro, manda pra quem você quiser, faz toda aquela coisa que manda o figurino, que você já sabe o que você tem que fazer, e a gente se vê no próximo, beleza? Valeu! Turma, antes da gente acabar o vídeo, passando aqui pra dar um recado super especial e exclusivo pra vocês. Acabaram de me liberar de dar essa informação. A gente acabou de abrir as vagas pro Código S. O Código S é um curso completo de Python, completamente gratuito, pra quem não sabe nada de programação, aprender tudo, do zero mesmo, sair programando Python à torta e à direita. Então, se você tá interessado em mudar de carreira, mudar de vida, dar aquele up no seu currículo e virar de fato uma pessoa programadora, acesse o stone.com.br/tech e se inscreve urgente, porque as vagas são limitadas. Então corre lá, porque senão você vai perder, hein? Espero ver vocês no curso. Abraço!